FEComércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema FEComércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, senhoras e senhores, eu sou Diego Casagrande e está no ar Opinião Livre. Uma satisfação receber aqui no nosso estúdio do restaurante indiano Charim, você sabe, referência em gastronomia indiana. Eu tenho a satisfação de receber dois queridos amigos, duas grandes cabeças do pensamento. José Antônio Rosa, advogado, bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite ao meu amigo Marcelo. Uma grande alegria, grande satisfação estar aqui, a gente poder debater um tempo aí, trocar um pouco de ideia com relação a essa realidade nossa aí, né? Professor Luiz Marcelo Berger, doutor em Administração e Economia do Direito, bem-vindo. Boa noite, Diego, boa noite, José, boa noite a todos os telespectadores, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Senhores, vamos começar com uma questão bem pontual e aí a partir daqui a gente desenvolve. Ok. O Brasil está discutindo agora a reforma política, tá? O Brasil está ficando melhor? Os mais velhos primeiro. Olha, Diego, está tentando. Se vai conseguir, eu sinceramente não sei. Eu entendo, Diego, que claro, dentro de uma visão mais idealista, né? Eu diria assim, mais própria para a situação. Eu entendo que a grande discussão hoje seria a reforma do Estado. Nem a reforma, não é a reforma eleitoral, não é. Que falam política, mas na verdade é eleitoral, né? Eleitoral. Talvez teríamos que, nesse meio caminho, fazer uma reforma política para se ter os instrumentos, né, mais legítimos e mais adequados
que possa qualificar, inclusive, os nossos representantes para se fazer essa reforma do Estado. Tá? Por que eu digo que a reforma do Estado é, eu diria assim, a mãe de todas as reformas? Porque com a reforma do Estado a gente vai poder dimensionar o Estado. Todas as outras reformas vão depender disso. Hoje, por exemplo, está se falando também em reforma tributária. Tá? Como é que se vai falar em reforma tributária se nós não sabemos que tamanho esse Estado tem e qual o tamanho que ele deve ter? Né? Então, isso faz com que tudo isso passe a ser uma mera expectativa, algo de afogadilho para solucionar um problema muito pontual, que é a questão fiscal brasileira. Um Estado gigante que gasta demais, que hoje está totalmente endividado. O Brasil, na verdade, está quebrado, essa é a grande realidade, porque todas as nossas despesas estão amarradas na Constituição. Houve uma queda brutal na arrecadação, esse desemprego aí também está nos levando a isso, a questão da Previdência. Então, hoje, se trabalhar a ideia de reforma no Brasil, passa necessariamente por redimensionar o Estado e ajustar o tamanho dele para que se possa fazer as demais. Mas a reforma política ela é importante. Eu diria até fundamental também. Porque hoje o sistema político brasileiro ele é simplesmente um sumidouro de tudo, né? Sumidouro de recursos, de valores, da cidadania e da democracia, né? Não se pode mais falar em democracia no Brasil. Hoje a gente vive uma espécie de uma democracia totalitária, né? Quem hoje consegue ficar no poder é quem tem dinheiro, é cacique de um partido, né? E essa reforma que estão querendo nos apresentar é exatamente para preservar os caciques dos partidos. E nós sabemos que os caciques dos partidos estão todos comprometidos com a Operação Lava Jato. Né? O que eles estão, na verdade, buscando é ajustar a sua situação pessoal, né? Para garantir aí um foro privilegiado e se permanecer no poder e ir ajustando as coisas da maneira que eles realmente bem entenderem. Voltando à indagação se o Brasil está melhorando, eu acho que está tentando, Diego. Está tentando, a sociedade acordou de certa forma. Muita gente está reclamando que as pessoas que foram às ruas não voltaram às ruas, mas nós temos que observar que as pessoas também estão atônitas diante do tamanho do problema. Não se sabia que o valo, essa cloaca que é a política brasileira era tão grande e as pessoas também precisam trabalhar. Né? Eu fico impressionado, senhores, professor Berger, e a questão é para o senhor, que nos últimos 25 anos a arrecadação de tributos cresceu muito acima da inflação e do próprio PIB brasileiro. E, no entanto, o país está quebrado. Está quebrado. Teve quebrado no ano passado, está quebrado esse ano, estará quebrado no ano que vem, os estados estão quebrados, tem um ou outro aí que não está, mas majoritariamente estão, os municípios estão quebrados, e aí? Olha, eu, além de subscrever tudo que o Zé falou, eu acrescentaria o seguinte: o que a gente está vendo hoje, de certa forma, é o colapso de um modelo de governança. Colapso, tá? O que a gente está percebendo é que o modelo de governança brasileiro, ele já foi mapeado pela literatura, não é um modelo desconhecido, não é nada de novo, ele é um modelo extrativista. Né? Então, ele é derivado de um modelo patrimonialista, de sequestro do Estado, né? Onde as pessoas que detêm o poder, né? Elas não prestam contas para a sociedade. Então, na verdade, a gente tem que olhar isso da seguinte forma: a pessoa que utiliza o recurso público no Brasil, ela não responde pelos próprios atos. Ou seja, hoje, nenhum político, nenhum familiar de políticos, eles não se sentem ameaçados com esses gastos pornográficos que o Estado faz. Quem é que paga a conta? Nós pagamos a conta, é o cidadão que paga a conta. Só que o cidadão, ele está impotente diante dessa pornografia, porque esse termo é pornografia, né? Que virou a política brasileira. No pior sentido possível, né? Da depravação que assumiu a política no Brasil.
E aí vem aquilo que o Zé comentou. Quando a gente pensa em reforma política, a gente pensa em termos, como estava bem lembrando, né, nós estamos crescendo de arrecadação ano a ano, né? Agora ela estabilizou um pouco, por quê? Porque a atividade econômica caiu dramaticamente. Então a Receita Federal não consegue ter mais recordes de arrecadação. Mas por quê? Porque a atividade econômica está caindo aos pedaços. Foram mais de 2 décadas de recordes. 2 décadas de recordes. Agora nós estamos... De arrecadação. De arrecadação. Nós estamos entrando no 3º ano consecutivo de recessão brutal no país. 3º ano consecutivo. Este ano, os melhores, os especialistas mais serenos e sensatos, eles estão dizendo simplesmente o seguinte: se o país chegar no 0-0, ou seja, parar, significa parar de piorar, que já é uma grande conquista para o país. E o problema é que a estrutura de governança do Estado, ela continua exatamente a mesma. Então você tem hoje que as receitas que são oferidas pela Receita Federal, né, que são capturadas pela Receita Federal, elas são sequestradas para uso indevido. Então, esse que é o grande problema. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em tentar fazer uma reforma política, né, quando a gente imagina, nós, preliminarmente, antes de fazer essa pergunta, a gente tem que fazer, mas essas pessoas têm legitimidade hoje para fazer o que querem fazer? E esse que é o grande problema. Porque nós estamos diante de um impasse, né? Uma escolha de Sofia. Nós temos o pior Congresso possível, nós temos um presidente pusilânime, covarde, fraco, que está vendendo com recurso público o próprio cargo na presidência, para tentar fazer o país chegar, não se sabe de que jeito, em 2018, que a gente também não sabe em que ponto que vai chegar. Então, esse é um cenário de incerteza absoluta para qualquer agente econômico, né? Para nós, né? As pessoas, elas trabalham em cima de expectativas, né? A gente trabalha em cima de projeções de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. É possível fazer algum tipo de projeção no Brasil hoje? Não, não é possível fazer, né? E cada vez mais a gente percebe, para pegar especificamente o caso dessa dita reforma política, que não é uma reforma política, né? Uma estrovenga aqui imaginado, é um monstro que estão imaginando justamente para preservar os mesmos caciques, né, que sequestraram o país e que querem manter, né, o sequestro dos recursos públicos, né? Então a pergunta, está mudando? Eu iria na mesma linha que o Zé comentou, no seguinte sentido: primeiro, existe uma quebra hoje do fluxo de informações. Isso é uma coisa nova no Brasil, né? Se a gente pensar 5, 6, 7 anos para trás, isso não existia, né? Se isso vai durar algum tempo, muito tempo, a gente não sabe. Mas essa mudança no espectro da comunicação entre as pessoas, ela impede hoje, né, a hegemonia do discurso. Então hoje nós... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é uma coisa, isso é uma novidade. Redes sociais, internet. Redes sociais, internet, né? As pessoas podendo abertamente, a gente sabe disso, que até 3, não precisa ir muito longe, 4, 5 anos atrás, esse discurso, não diria nem discurso, mas essa manifestação das pessoas se rebelando contra a estrutura do Estado, ela seria impensável, né? Porque existia uma hegemonia de discurso que hoje foi quebrada definitivamente. Agora, a mudança, ela é uma mudança muito lenta. Por quê? Porque, como o Zé bem lembrou, e a gente sabe disso, o Brasil hoje ele está todo preso dentro de uma estrutura constitucional que é uma trava, né? Você tem que mexer em coisas que são extremamente graves, né? Enquanto você não mexer na Constituição, você não tem como mexer em questões econômicas cruciais. Mas a própria Constituição impede a verdadeira mexida necessária. Claro, exatamente, claro. Exatamente. Pois e aí como é que a gente faz? Esse é que é o ponto. Então, eu entendo o seguinte, né? Enquanto os próprios políticos se sentirem numa zona de conforto, no Brasil inteiro, né, em relação às suas ações, esta situação tende a perdurar. Porque a gente não pode esquecer também, Diego, Zé e aos prezados ouvintes, né, telespectadores, né, que existe uma coisa chamada aversão ao risco. O sujeito, quando entra dentro da política no Brasil, pelo menos esse foi o critério até então, agora está mudando um pouco, porque a gente vê outras pessoas com outras características querendo participar da política, né? A gente está vendo isso acontecer, percebendo a gravidade da situação, mas até então você tinha o quê? Você tinha
grupos ou pessoas interessadas exclusivamente em si mesmos. Eu quero me dar bem. A política no Brasil, não que seja diferente em outros países, mas aqui é mais grave, a política é um negócio. Quando você tem a ousadia, né, o desplante de fazer uma sugestão, de criar um fundo partidário de quase 4 bilhões de reais, você está cuspindo na cara das pessoas. É verdade. Está cuspindo na cara das pessoas, né? Então você não pode imaginar que existe alguma seriedade numa reforma política partindo de um cidadão que tem a ousadia de vir a público e dizer que temos que aumentar os recursos públicos para campanhas políticas. Então, Vocês se deram, me permita, vocês se deram conta, a propósito disso, que apesar de o PT não estar mais no poder de fato, ou seja, a Dilma sofreu impeachment, o sonho dourado do petismo está se concretizando, que é o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos pagar as eleições? Não, mas... Eles defendem isso há 30 anos. Diego, é tudo. Não é só na questão econômica. É tudo. Eu sempre digo, eu sempre faço a seguinte metáfora. Não tem como tu entregar a segurança do galinheiro pro lobo. O lobo não vai administrar o galinheiro. Entendeu? Ele vai comer as galinhas. O que nós estamos assistindo no Brasil é o seguinte. O PT, quando chegou ao poder, aquela história da Carta aos Brasileiros, de preservar as conquistas do Plano Real, ali foi tudo conversa. Hoje a gente sabe que quem fez a Carta Brasileira foi o Odebrecht. Ele declarou. Eu nunca acreditei, Diego. Desde aquela época eu falava, isso é piada. É surreal. Há um ano atrás o cara estava dizendo que ia fazer tudo ao contrário, agora o cara mudou, virou Lulinha Paz e Amor. Tá aí, ó, Lulinha é um canalha. Um canalha. Tá? E o que a gente está assistindo hoje? Nós estamos assistindo a cartilha, Pombas. É a cartilha. Sempre foi assim. Tu acha que essa gente que está defendendo a Venezuela e alguns defendem a Coreia do Norte, tu acha que essa gente tem condições de promover as instituições democráticas? Mas é claro que não. Esse conflito todo que nós estamos vendo no Brasil, na sociedade e com as instituições, né, isso aí é uma cartilha. Algum momento isso vai explodir e vai aparecer o Messias. O filho do Brasil, é só o filho do Brasil, vai aparecer o Messias. O Messias é o partido, é o Estado, o partido. Então o que nós estamos assistindo aí é a cartilha. Claro que infelizmente no Brasil, nós não temos uma intelectualidade que possa, de uma maneira clara, mostrar isso. A narrativa da esquerda durante esses 13 anos, mais 20, 30 anos. 20 anos. Né? 30 anos. Já dentro dos governos militares, essa narrativa já vinha sendo construída. Tanto é que eles se apresentam hoje como paladinos da democracia. E todos nós sabemos que essa gente foi para a clandestinidade para tentar implantar no Brasil a ditadura do proletariado, aos moldes de Cuba, da União Soviética, da Albânia, da Coreia do Norte, da China. Era isso que eles queriam. O bom é que hoje já setores da sociedade, sobretudo entre os jovens, Já perceberam. que sabem disso, que eles são mentirosos, Claro, isso é manipuladores e A totalitários. mentira para eles é uma virtude, Casagrande. A mentira para essa gente é uma virtude. E tem que ficar bem claro uma coisa. Isso está escrito. Está escrito. Isso é cartilha. Entendeu? Não só a cartilha, mas eles declararam expressamente que eles lutavam para o Brasil se tornar uma ditadura do proletariado. Isso sempre lutaram. Aí apareceram de democratas agora? Não, continuam seus lobos. Botaram uma pelezinha de cordeiro, continuam sendo os lobos. E esses lobos agora estão descortinados. O rei está nu. Então, quem não quiser ver, ou é muito ingênuo ou está de má fé. Eu diria assim também, Diego, eu acho que uma das coisas e talvez esse seja o ponto que talvez seja mais difícil de ser rompido nessa atual situação. O Milton Friedman, ele sempre é talvez uma das pessoas mais brilhantes que já apareceu na Terra, né? E ele tinha uma visão muito cética em relação ao comportamento das pessoas. É muito engraçado quando a gente vê ele se manifestando nas várias aparições dele, que tem no YouTube, né? As pessoas podem acompanhar. Ele dizia que a gente espera que as pessoas erradas, né, façam as coisas certas, os políticos, né? E ele dizia com toda clareza, né, o político está no mercado das eleições. O interesse do político é ser eleito, da forma que for mais conveniente.
Então você tem que criar incentivos para que políticos, as pessoas erradas, façam as coisas certas. E aí que vem o problema. No Brasil, nos últimos 40 anos, vamos colocar assim, agravados pelos últimos 13 anos do Partido 13, do Partido do PT, do PSOL, Caterva, né? toda essa renca vermelha, né? Mas não começou com eles só agravaram isso, né? O que foi o diferencial? O diferencial foi a criação de uma superestrutura alimentada pelo próprio Estado que se autossustenta. A cartilha. A cartilha. Então você tem hoje, não é milhares, você tem milhões de pessoas que são dependentes dessa superestrutura e que recolocam essas mesmas figuras de novo para a política brasileira, para fazer as coisas que fazem no Brasil. Ou seja, você tem um ciclo de autoalimentação onde o pagador de impostos, ou seja, nós, somos obrigados a sustentar esse tipo de superestrutura, que é o mecanismo, né? O grande mecanismo que a gente tem hoje no Brasil. Como é que tu desmonta isso? Não é fácil tu desmontar. Por quê? Porque hoje você tem uma situação onde há a chamada atividade de risco, que é a atividade empresarial, do profissional liberal, a pessoa que está no mercado, ela hoje está praticamente inviabilizada. Ela é muito difícil. É só qualquer pessoa que participa hoje do mercado sabe a dificuldade absurda de você fazer qualquer tipo de empreendimento no Brasil, né? Então, quando a atividade de risco ela não é remunerada, é racional, é natural que as pessoas procurem o conforto, né? A zona de conforto do serviço público. Só que isso é, como a literatura já mostra, né? Qual é esse fenômeno, né? Isso é uma tragédia dos comuns, porque todo mundo bebendo da mesma fonte, o que vai acontecer? Recurso. Não tem recurso para todo mundo. A escassez. Aliás, né, o Sowell que coloca muito claro isso, né? Que a primeira regra da economia Thomas Sowell, né? A primeira regra da economia é a escassez, né? E a primeira regra que os políticos utilizam é exatamente esquecer essa primeira regra da economia. Né? Os políticos eles oferecem tudo para todos, uma espécie de uma burguesia universal, né? Que a esquerda adora, né? Fazer dizer que vai ter tudo para todos. E nós sabemos que isso aí é uma falácia, isso é uma mentira. É que mais importante é perceber o seguinte: esse discurso, essa narrativa, ela só funciona na prática porque você tem milhares, milhões de pessoas que dependem desse tipo de discurso. A superestrutura que foi criada no Brasil, especialmente nos últimos 13 anos, que desintegrou a governança do Estado brasileiro, ela alimenta esse contingente de pessoas que se alimentam desse tipo de estrutura. Então, é muito difícil você desmontar isso sem você ter rupturas. Nós já conversamos em vários foros, né, que em algum momento vai ter que se trabalhar, vai ter que se rever a questão de direitos adquiridos. Sim. Não é possível você ter hoje milionários, castas de milionários dentro do serviço público. Não é possível você ter cidadãos, né, dentro do serviço público que não correm risco nenhum e que devem ganhar bem, com toda a sinceridade, né? Existem cargos que têm que ser remunerados, né, bem remunerados, mas que hoje, sem correr risco nenhum, ganham R$500 mil por mês. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, né? Lugares assim que se diga sérios, né? Sérios, civilizados. Claro. Né? Então, enquanto a atividade de risco não der a remuneração adequada para o risco que a pessoa está correndo, o país nunca vai sair do pântano que se meteu. Tá? E isso é difícil de se mudar. Está havendo uma sinalização, uma pequena sinalização, que é essa pequeníssima reforma que foi feita na Justiça do Trabalho, nas leis trabalhistas. É muito pequena, mas é uma pequena sinalização. Isso vai precificar o futuro do país. Mas o futuro é para daqui a 10, 15 anos. Né? E a outra bomba, como a gente já mencionou, é a Previdência. A Previdência é uma pirâmide, né, que vai explodir. E as pessoas precisam ter em conta que quando essa pirâmide explodir, vai explodir para todo mundo. Sim. E aí vai ser um Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. E a Grécia está aí como um exemplo. Mas assim, ó, eu vejo... eu fico impressionado porque as pessoas ficam disputando aquela narrativa, né, que já virou uma narrativa de se tem déficit ou não, né, da Previdência. Para mim isso é totalmente... irrelevante. É irrelevante, porque tem uma outra realidade que tem que ser observada, que essa aí é determinante. O primeiro é o seguinte: as grandes nações, elas se preocuparam com isso, com a Previdência,
e vão fazendo os ajustes pontuais, tá? Se preocuparam no momento em que elas tinham, primeiro, uma abundância de jovens, tá? Bônus demográfico. Tinha um bônus demográfico, tá? E, portanto, mais gente botando dentro do sistema. Exatamente. Então, as grandes nações aproveitaram este momento para fazer duas coisas. Primeiro, ajustar essa parte previdenciária e enriquecer. Tá? E isso aí se fala em 40, 50 anos antes dos problemas começarem a surgir. Tá? Ou seja, se faz um fundo soberano, se ajusta uma economia, se enriquece a sociedade, torna ela próspera. Boa parte da Europa nórdica ali enriqueceu assim. Enriqueceu assim. Os Estados Unidos também fez assim. Tá? Ou seja, as grandes nações, as grandes potências mundiais fizeram exatamente isso. O que aconteceu no Brasil? O Brasil envelheceu sem ficar rico, sem enriquecer. Então, assim, se tem déficit ou não, isso é totalmente irrelevante. O certo é o seguinte, o Brasil perdeu o bônus demográfico e não enriqueceu. Ou seja, se vai ser daqui a 5, 10, 20 ou 30 anos, o certo é o seguinte, vai acontecer a derrocada, vai acontecer a queda dessa pirâmide aí, que até o sistema é falho, até o sistema em si já é falho, e aí eu quero ver o que vai acontecer. Hoje, eu vejo muita gente discutindo essa questão, botando, eu diria assim, a visão ideológica em cima de algo que é matemático, que é lógico, que é racional. E esse tipo de debate simplesmente está nos atrasando, porque uma reforma da Previdência, ela tem que ser feita no momento certo, a próxima será sempre pior. E essa reforma que você vai fazer agora, um arremedo de reforma, é para 10 anos no máximo. Se sair. 10 anos no máximo. E a próxima daqui a 10 anos vai ser bem pior. E vai ser pior ainda se nós não fizermos um ajuste na nossa economia e crescermos nesse período. Zé, quando... Deixa eu pedir licença, claro. Eu abro com o professor Marcelo, vou ao intervalo. E aí no segundo bloco do programa, eu quero projetar 2018 com vocês. Ok. Está faltando aí 1 ano e 1 mês para a eleição. 1 ano e 1 mês para a eleição. Ou seja, não falta mais nada, né? É amanhã a eleição praticamente. Campanha. Então vamos falar disso em seguida. Certo. Opinião livre. FEComércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema FEComércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Estamos de volta com Opinião Livre, falando direto do restaurante indiano Charim, onde temos o nosso estúdio avançado, com o comando do Thiago Silvas. Bem, estão conosco o professor Marcelo Berger, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas e de outros cursos de pós-graduação, também o advogado José Antônio Rosa. Mais uma vez reitero o agradecimento por vocês estarem aqui comigo. 2018 está aí, falta 1 ano e 1 mês para a eleição, praticamente isso. O que podemos esperar de 2018, senhores? Começo eu. Então, eu acho assim, ó. As pessoas, elas normalmente têm uma memória muito curta da sua própria realidade. E à medida que o discurso ele começa a entrar pesado na mídia, é muito fácil tu reverter expectativas. A situação econômica do Brasil hoje ela é catastrófica. Tá? Já saíram, eu acho que a última estimativa de pessoas fora do mercado de trabalho, não desempregadas, mais do que desempregadas. Já tem mais de 26 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Ou seja, 26 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho. É muita gente. Tá? O que está acontecendo? Você não está vendo uma expectativa real de retomada de crescimento, de retomada de atividade econômica. Por quê? Porque toda a sinalização do espectro político é contra isso. Tá? Existem alguns aí que estão querendo, de uma forma meio até, uma análise meio poliana da vida, dizendo que existe um descolamento, né, da realidade política, da realidade econômica. Isso é bobagem, né? Porque qualquer microempresário, médio empresário, ele está olhando todo dia quais são as notícias que estão acontecendo para saber se ele vai ou não vai investir, se ele vai ou não vai contratar. Isso é óbvio, né? Então a gente tem que observar aquilo que está acontecendo, né? E não aquilo que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, num cenário desse tipo, né, qual o tipo de expectativa que você pode esperar? Você pode esperar o seguinte: existe risco do seu Luiz Inácio Lula da Silva ou de outro esquerdista, né, ter chances para assumir o governo brasileiro? Eu acredito que sim, infelizmente. Por quê? O senhor está dizendo que o Lula, mesmo com tudo, com a condenação, tem chance de ganhar a eleição? Tem sérias chances de ganhar a eleição. Tem sérias chances. Né? Eu não sou daqueles... Eu não diria que ele é o franco favorito, longe disso, né? Mas dizer que é uma carta fora do baralho, isso é uma coisa extremamente prematura. Por quê? Porque existem contingentes que querem acreditar em Papai Noel, né? Querem acreditar numa realidade que não existe e querem acreditar naquilo que os portugueses traziam quando eles vieram com as caravelas para o Brasil, entregar espelhinhos para as pessoas, né? Depois de arrecadar bilhões e bilhões com a corrupção no país, né? Existe muita gente que vive nisso, né? Infelizmente, essa é a realidade. Por quê? Porque no Brasil existe um outro componente, que é o componente cultural, que é o componente da cultura do negócio, a cultura liberal, digamos assim, né? Que ela foi violentamente prejudicada nos últimos 30, 40 anos, especialmente nos últimos 13 anos. Né? Então, você criou contingentes, de novo, né? Você criou contingentes de populacionais que dependem estritamente do que o governo faz. E aí a gente coloca os servidores públicos, por exemplo. Um grande contingente de servidores públicos, eles estão pagando para ver. Então, na verdade, eles querem retomar, por exemplo, uma situação anterior, onde os governos populistas gastavam e davam aumentos absolutamente irreais, surreais e também pornográficos, né? Mesmo com o resultado que acabou acontecendo. Né? Então, esse risco, Diego, ele existe? Claro que existe. Né? A gente não pode imaginar que as cartas estão jogadas. Né? Então, é possível que outros candidatos aconteçam? É possível. Bolsonaro é possível de acontecer? É possível. O Dória, a gente não sabe ainda. Eu acho que nesse momento é muito prematuro, até porque a gente o Alckmin, enfim, já perdeu uma para o Lula. Exatamente, né? E por quê? E por que essas pessoas elas continuam tentando a mesma coisa? Porque na verdade esse é o mecanismo político brasileiro, que não importa o estado da nação, a nação quebrada em colapso total, o sujeito quer se manter no mesmo espectro político e mamando na teta como sempre fez, né? Que é o que, na verdade, hoje é o sistema político brasileiro.
Então, de uma certa forma, existe ainda mais imprevisibilidade, né, no que está acontecendo, até porque a gente não pode esquecer do seguinte, né? Existem batalhas que estão acontecendo agora dentro do Congresso, dentro do Judiciário, dentro do Ministério Público, né? Ou seja, você tem, por exemplo, já estão revisitando discussões, por exemplo, de condenação em segundo grau, que a gente já está sabendo, né? Já está sendo discutido, porque, infelizmente, né, existem ministros no Supremo que, por uma razão que a gente ainda não sabe bem porquê, entendem, aliás, capitaneados pela própria OAB, se eu não me engano, né? Sim. O presidente Lamarck diz que essa é uma posição errada, e eu, com a devida vênia, merecido acatamento, eu discordo veementemente do senhor presidente Lamarck, né? Não existe esse absurdo de você esperar 400 anos até todas as instâncias, né? Todas as instâncias para efetivar uma que as condenação. questões que vão ser discutidas lá são meramente são questões Tecnicalidades. Técnicas. Não tem nada a ver com a questão de fato, de matéria de fato. Então, para resumir, o cenário está aberto, porque, como se isso não bastasse, nós temos a questão de um presidente fraco, um presidente covarde, um presidente que não tem nenhum apoio político. O presidente Temer hoje, ele só funciona porque ele tem à disposição o orçamento da União e está comprando apoio. Mas até que ponto isso pode ir? O teto dele é o orçamento público. Inclusive, essa é a discussão que hoje está em confronto com o ministro da Fazenda, que foi, diga-se de passagem, foi vencido em alguns votos, porque senão não teria aumentado, né, o teto da dívida pública nessa barbaridade que está acontecendo. Então, dizer o que se espera nos próximos meses é aquela história. E esse que eu acho que é o grande problema do nosso cenário político. Você tem uma instabilidade de tal forma que afeta todo o tecido social. Porque você tem novidades e você tem instabilidades dia após dia. E o cenário, na verdade, é o imprevisível. É o totalmente imprevisível, que é a pior coisa que se pode ter em qualquer tipo de sociedade. Você tem imprevisibilidade econômica e social. Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Rosa. O Brasil é uma lástima, né? O Brasil é uma lástima. Eu digo isso porque nós temos um povo que é capaz de fazer as mudanças, de fazer as transformações. Mas o que nós temos também ao longo de mais de 100 anos de república, né? Nós temos um país que é sinônimo de instabilidade. República no Brasil, sinônimo de instabilidade. Nós temos mais de 100 anos com ditadores, com filhos do Brasil, caçadores de Marajá, mãe do PAC, né? É bem mãe isso. do PAC, populistas e não sei o que vem aí. Então é isso que o Brasil se reduziu. E quando a gente analisa a questão um pouco mais profunda, a gente vai perceber que o Brasil nunca conseguiu completar e tirar proveito dos ciclos econômicos mundiais de prosperidade. Tivemos uma chance, né? Tivemos uma chance. Tivemos várias chances. Tá? Nós temos um país que tem tudo. Né? Um país que tem petróleo, tem terras cultáveis, um país que tem um clima que pode ter 2, 3 safras no país inteiro. Nós temos... ou seja, nós temos gente. Né? É humanamente impossível imaginar um país como o Brasil não conseguir ter uma economia mais forte, por exemplo, que em Singapura, que só tem pedra. Só tem pedra, gente. Japão? Que o Japão. Não tem nada. Muitos países da uma ilha Ásia, vulcânica? Não tem nada. Agora, nós temos aqui alguns brasileiros que nos criam um tremendo problema. E olha só, o Brasil perdeu nós perdemos agora uma oportunidade recente, mas se nós jogarmos mais para trás, no período que nós tínhamos o bono demográfico, por exemplo, e aí eu vou entrar num aspecto que tu apontou aqui, que é um problema do desemprego, não é nem desemprego, é o desemprego estrutural. Estrutural, exatamente. É aquelas pessoas que não vão encontrar no mercado mais a sua atividade. Tá? E elas estão tão fora da atividade que elas teriam que fazer um outro curso para poder buscar uma atividade. Então, por isso que a gente vê essa brutal economia paralela que nós temos no Brasil, tá? Informal. Mas, naquele período ali da década de 70, década de 80, que nós poderíamos ter optado, por exemplo, por uma economia, por uma educação de qualidade, preparar os nossos jovens, naquele período ali,
qualificar ele, dar uma educação de qualidade, nós optamos por Paulo Freire, tá? Com a sua pedagogia do oprimido, da mediocridade. Hoje nós temos um déficit enorme do ponto de vista intelectual. O Brasil hoje se tornou uma grande Ceasa, só vende commodities. É exatamente isso. Não agrega valor em nada. E qual é o quadro que nós temos hoje? Nós temos um quadro que tecnologicamente o mundo está simplesmente evoluindo de forma monstruosa. E aí, Berger, Diego e aos nossos telespectadores, o que nós vamos enfrentar nos próximos 5, 10 anos é uma realidade mundial terrível, que é o desemprego digital. Isso vai gerar uma quantidade absurda de desemprego. Por quê? Porque as nações desenvolvidas que definiram a sua vocação, pega, por exemplo, uma China, a gente pode usar como um exemplo mais recente. A China planejou a sua economia nos seus 40, 50 anos. A China planeja 30 anos para frente sempre. Né? Sim. Tá? E outras nações, a Finlândia, a Irlanda, tá? O Chile, não vamos longe, planejaram se transformarem em nações tecnológicas. Ou seja, jogaram para as periferias, para os países periféricos, as indústrias, né? E ficaram com a informação. Então, pega os Estados Unidos, não tem nenhuma fábrica da Nike, as fábricas da Nike estão na Ásia. Ficaram só com informação. Ou seja, enxutaram, diminuíram os custos, tá? Qualificaram o seu pessoal, a sua população, deram uma educação de qualidade. Mas os royalties da Nike voltam para os Estados Unidos? Voltam para os Estados Unidos. Sempre? Sempre. Então, aí esse é o desafio que nós temos. E olha o atraso que o Brasil está. Porque o Brasil agora vai ter que definir em 2018 a sua política para poder depois planejar a nação. Para poder tirar o pé do barro. Para poder tirar. Não, nós primeiro temos que botar o safado na cadeia e tirar eles da política. Nós temos que fazer uma limpeza moral no Brasil. O que não é certo ainda. Que não é certo. Isso é dramático. Isso é dramático, porque não é nada. Como tu mesmo colocaste do Diego também, nosso futuro é incerto, Diego. Futuro é incerto. Tu concordas com isso, então, não tenho dúvida nenhuma. Disse? Diego, o que nós temos? O que está sendo debatido hoje na política brasileira para realmente dar os destinos para a nação, para que em 2018 a gente possa definir e concretizar? Nada. Absolutamente nada. O que nós estamos definindo hoje, se vai entrar o Lula, o Bolsonaro, a gente não sabe nem o projeto. Compra e venda de votos. Exatamente. O que nós estamos buscando hoje é tentar mais ou menos ajustar a nossa política para depois a gente planejar a nação, planejar o país. Eu queria chamar a atenção. Olha o atraso. Eu queria chamar a atenção, Zé, que é uma coisa bastante importante da gente perceber. Por que essa devastação educacional, tecnológica, cultural do país, né? Que foi um dos grandes legados dessa grande devastação, destruição do lulopetismo no Brasil, né? A gente tem que perceber o seguinte: o que as nações bem-sucedidas elas conseguiram construir, que foi o caso de todas elas, tá? Que conseguiram ser proeminentes no cenário econômico e social. Elas criaram cadeias complexas de valor. A cadeia complexa de valor ela só pode ser construída com inteligência, com educação, com habilidades. Você não constrói cadeias complexas de valor com commodities. Então, o agronegócio é fundamental, é sensacional, é maravilhoso, mas ele não é suficiente para uma nação. Claro. Por quê? Porque ele cada vez mais está mecanizado, cada vez emprega menos gente, né, com índices de produtividade extraordinários, que é o caso, o Brasil é extremamente competitivo nisso, só que emprega pouca gente. Né? E as pessoas, elas, para trabalhar nesse tipo de local, você cria uma cadeia muito simples de valor, né, de conhecimento. Né? Todos os países, aqueles que foram bem-sucedidos, que saíram, vamos pegar o caso clássico, né? Vamos pegar os casos do Japão principalmente, mas agora mais recentemente a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela estava atrás do Brasil há 40 anos atrás.
numa pobreza extrema, o que eles fizeram de diferente do Brasil? Fizeram exatamente o inverso daquilo que nós estamos fazendo. Investiram maciçamente na juventude, nas crianças e na educação primária, secundária e superior. Né? Educação tecnológica, aquela que cria valor para uma sociedade. O que o Brasil faz hoje, está fazendo neste momento? Investindo tudo que tem nos velhos. Não que a gente não tenha que ter uma aposentadoria digna, mas não é o caso do Brasil. O Brasil gasta mais do que o Japão em inativos, tendo 6% da sua população acima de 65 anos. Inativos do setor público. Do setor, exatamente. Porque no setor privado tem o teto. Exatamente. No setor público, o céu é o limite. A relação de gasto 1 para 1 chega a quase 40 vezes. Né? É uma coisa totalmente fora de qualquer realidade. E tem uma discussão, e aí talvez seja o ponto mais grave desse debate inexistente, né? É que essa situação hoje, ela perdura porque você tem uma correlação de forças e de poder, onde para tu romper esse tipo de extração de riqueza, você tem que ir para o confronto. Ou seja, você tem que enfrentar as corporações públicas, você tem que enfrentar os chamados privilégios adquiridos, eu não chamo nem de direito adquirido, isso é privilégio adquirido, né? Para que você possa retirar essas barbaridades que estão acontecendo para tentar retomar questões mínimas de infraestrutura e de investimento no país. Só para a gente ficar no caso talvez mais devastador, né? O nível de investimento do Brasil hoje em infraestrutura, né, é um dos mais baixos da história. Né? Ou seja, toda a infraestrutura necessária, né, de portos, de estradas, infraestrutura eletrônica, enfim, bens de capital, ela está sendo sucateada porque o país está colocando tudo nos seus chamados servidores e outros gastos de custeio. Né? Como é que tu reverte isso? Bom, tu tem que fazer algum tipo de enfrentamento. A pergunta é, existe governo que esteja interessado em fazer esse enfrentamento? Porque aí que vem a questão de quem é que coloca o governo lá. Né? Quem é que vota num governo populista? São aquelas pessoas que estão se beneficiando desse esquema. A população continua pagando a conta e empobrecendo, diga-se de passagem. Ou seja, os ditos ganhos sociais que o governo lulopetista fez nos últimos 13 anos foram... Que não são verdadeiros. Que não são verdadeiros. Né? E a matemática da sustentabilidade, ela é extremamente simples. É extremamente simples. Você pode dizer, por exemplo, que uma coisa não existe déficit, ela é pagável, ao mesmo tempo que ela é absolutamente insustentável. Se você tem R$10 para pagar 6, né? 10 cobre 6. Mas se essa dívida começa a aumentar a 20% e o teu ganho ele aumenta a 1%, ela é insustentável. Não? Então você está pagando. Isso que os defensores desse regime completamente insano de previdência, eles dizem, não existe déficit. Não, pode até não existir matematicamente, mas ele é insustentável. Né? Ou seja, vai explodir em algum momento. Passou de 70% do PIB a dívida. Exatamente. A dívida interna. Olha só, vou citar um outro exemplo, né, que eu já tinha colocado aqui, que é Singapura. Singapura, na década de 50, não era nem país. Ainda estava ligado à Inglaterra, ao Reino Unido. Esse país teve a independência, tinha uma economia basicamente baseada ali na pesca, né? E vivia também do comércio que fazia com as tropas inglesas que estavam estabelecidas ainda lá. Como a China ainda estava sobre a Revolução Cultural, o Ocidente se voltou para a Ásia, né? E começaram a investir em países como Singapura. Singapura percebeu essa realidade e investiu em educação. Educação e treinamento. Porque chegavam lá os equipamentos para eles montarem, tá? Montar um ventilador, montar uma TV, montar um rádio, até o momento em que eles começaram a fazer eles. Investiram maciçamente em educação. Então, para não ir longe, para resumir. Não a do Paulo Freire. Não. Método freiriano. As autoridades, inclusive singapurenses, faziam questão de dizer que eles iam estudar Aristóteles depois. Que naquele primeiro momento eles tinham que aprender matemática para fazer os seus engenheiros, para construir o país. Tá? Não desprezando, obviamente, a filosofia, porque isso é essencial também que se pense. Mas não Marx, né? Não Hegel, ou Engels, né? Não... Hegel também tem problema. Hegel também tem problema. Tá? Mas eu estou indo nos marxistas, né? Porque essa gente aí é piada. Né? Mas, para encurtar a história,
Singapura hoje é um dos países que tem um dos maiores IDHs do mundo, que tem o maior número de milionários do mundo. 11% da população de Singapura tem mais de $1 milhão na conta corrente ou em aplicações. Aí pensa, mas está olhando só a questão material? Não, obviamente que não. Mas que isso facilita que hajam outras conquistas também para o país, ou junto isso se construa uma nação, inquestionável. Claro. Mas inquestionável. o IDH não seria elevado se não houvesse uma sociedade virtuosa do ponto de vista econômico, né? Porque há uma relação direta. Quanto mais livre economicamente é uma nação, melhor é o IDH. Se a gente pegar os 20 primeiros, a gente vê isso, né? Mas aí tu vê o seguinte, a dificuldade que nós temos, porque quando tu ouve uma presidente de um partido, né, apoiar o que está sendo feito na Venezuela, apoiar que seja feito no Brasil, tá? Que foi o caso da Gleisi Hoffmann, apoiar abertamente a Venezuela e entender que lá ocorreram as conquistas todas, e nós levarmos a sério isso, algo que deveria estar no máximo um livro de anedotas, isso mostra o problema que nós temos pela frente no Brasil. Senhores, eu tenho 30 segundos, então 15 segundos para cada um, tá? O que esperar do Brasil? Sejam bem francos. Professor Berg. Vamos tentar numa frase. O que esperar do Brasil? Eu acho que as coisas estão mudando lentamente. Eu não sou exatamente um pessimista nesse sentido. Muito embora eu possa ser chamado um pouco cético, né? Mas o cético é o cara que tem um certo bom humor nas coisas, né? Mas eu acho assim, eu acho que existe uma nova geração, a gente está vendo isso, que está mudando, e isso é positivo. José Antônio Rosa. As pessoas acordaram já. É preciso que se informem mais. Conheço outras alternativas que não essas que estão sendo apresentadas no país. As soluções para o Brasil existem. Não é o outro mundo possível. O outro mundo possível que temos a apresentar, por exemplo, no Fórum Social Mundial é o inferno. Tá? As nações que desenvolveram fizeram aquilo que tinha que ser feito. Singapura, a Coreia do Sul, o Japão, a Irlanda, Portugal, Chile. Espanha, Chile, Nova Zelândia, Austrália, ou seja, tudo tem, nós temos uma série de exemplos. A regra é a mesma. A regra é a mesma. Nós queremos inventar o outro mundo possível e nós vamos parar todos no inferno. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Espero vocês mais vezes. Sempre é um prazer. Este é o programa Opinião Livre de hoje. Obrigado a todos pelo prestígio. Obrigado pela audiência. Um abraço. Tudo de bom para você. Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro,
Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.